Olá para você que está aqui no nosso YouTube, já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho? Rapaz, hoje começa mais um Destaque ANC comigo, Leandro Gildo. Normalmente você me vê no estúdio de rádio, mas hoje eu estou substituindo o famosíssimo Felipe Klisma. E hoje um tema bem interessante a respeito dos bebês reborn. Já ouviu falar? Já ouviu, né? E para falar sobre o assunto, eu trouxe aqui a doutora Gardênia Rocha, que vai explicar tudo, inclusive quebrar preconceitos. Ela é psicóloga. Psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e também sou neuropsicóloga. Olá, Gardênia, tudo bem contigo? Tudo ótimo. É um tema polêmico, né? É um tema polêmico e assim, a gente precisa de fato falar sobre isso. Por quê? Porque nós temos muitas informações nas redes sociais e que se distanciam muitas vezes da verdade e da realidade. Nós, hoje em dia, com a questão das redes sociais, tudo parece que se potencializa, né, de forma muito mais rápida, muito mais fácil. E aí, algumas notícias elas vão se proliferando, deixam às vezes de ser notícia real, verdadeira, e passam a ser fake news, passam a ser notícias até mesmo exageradas, fora de um contexto real e normal. Então, é importante que a gente venha para esses meios de comunicação que são sérios, para tratar desses assuntos de forma coerente, séria e desmistificando assuntos tão importantes quanto esses. Doutora, a primeira pergunta que eu quero te fazer, e é a primeira quebra de paradigma, vamos dizer assim, quando foi que começou, na verdade, essa questão do bebê reborn? Porque muitas pessoas pensam que começou agora, começou há 2 meses atrás, mas não, parece que já faz um tempo, né? Já existe, os bebês reborn já existem há mais de 20 anos. Muitas mulheres já usavam e usam o bebê reborn como forma de aprender como tratar um bebê ali, né, antes da maternidade, antes de serem mães, como pegar o bebê, como segurar o bebê, né, já montar aquele ambiente ali de preparo para a chegada do bebê. Então, os bebês reborns, eles não são uma modinha, já existe há bastante tempo e existe assim, eu digo que dentro dessa questão existe um espectro de comportamentos, que são pessoas que utilizam os bebês reborns para hobby, coleções e não associam como algo real, como pessoas. Existe para um modo mais terapêutico, né, onde é utilizado em casos de pessoas que têm questões com infertilidade, lutos, claro que sempre acompanhado por um profissional psicólogo, sempre com esse acompanhamento, também utilizado. É utilizado em casas de repousos para idosos, né, em asilos para idosos, para pessoas que têm demência, que têm Alzheimer. Então, essa questão dos bebês reborns, eles também têm uma função terapêutica. E aí nós entramos também no extremo desse espectro, que é a questão da dissociação, que é o ponto que foi levantado nas redes sociais, que é exatamente essa questão da pessoa dissociar o que é um bebê, né, de plástico, um boneco, da realidade. Então, aí dentro disso, nós podemos encontrar um transtorno de dissociação, quando a pessoa perde a noção da realidade, do que é real e do que é imaginário, do que é um boneco. Né? E aí nós entramos também num transtorno delirante, que é quando, por exemplo, a pessoa entra na justiça para pedir ou a guarda de um bebê reborn ou a pensão de um bebê reborn, né? E aí são sintomas, são situações que são muito mais delicadas e nesse caso é importante buscar ajuda profissional, psicológica, apoio familiar e até mesmo tratamento psiquiátrico, se for o caso. Dentro da psicologia, a gente costuma dizer, sempre falar a questão da intensidade
e da frequência com que as coisas acontecem. É muito isso que diferencia. Então, assim, existe também a questão do luto patológico. Muitas vezes a pessoa não aceita que perdeu o bebê, nega. É verdade. Né? Nega que perdeu um bebê, nega que está passando por aquele processo, então usa aquele, digamos que até um mecanismo de defesa. Né? Existe também a projeção, a pessoa projeta ali como se fosse o seu filho, como se fosse o seu bebê real. Né? Então, existem várias questões envolvidas. E aí, quando a gente vê essa movimentação toda nas redes sociais, onde muitas pessoas acabam falando de forma até, né, assim, sem ter muita noção do que está acontecendo. Sem ter embasamento, sem né? ter embasamento, porque cada caso é um caso. Né? Não dá para a gente dizer que todo mundo que tem um bebê reborn tem uma patologia. Não podemos generalizar. Nós não podemos julgar, apontar. E isso também acaba escondendo, camuflando algumas dores quando se trata de questões de luto patológico, de perda, de infertilidade. Então, a gente precisa ter um pouco mais de empatia e se colocar muito mais no lugar do outro. Né? Exatamente, doutor. E é isso, é para isso que estamos aqui, para quebrar alguns paradigmas e para levar a informação correta para você. Falando sobre informação, muitas notícias falsas têm corrido a internet, né? Sim. Até um primeiro, não sei se era fórum, mas era um encontro de bebês reborns. E segundo o G1, era fake, era uma produção fake para exagerar algo sobre o bebê reborn. Sim. Fazendo um contraponto também, notícias verdadeiras também pelo G1 verificadas, Sim. já estão sendo noticiadas, como no caso de uma pessoa, de uma mulher lá na Bahia, que entrou na justiça não, na esfera administrativa para ganhar o Bolsa Família por conta do bebê reborn. Sim. Então, as duas facetas existem. Sim. E tudo que viraliza na internet, ela gera uma comoção social e a sociedade em si, ela começa a reagir de uma forma. Exatamente. Às vezes agressiva, às vezes preconceituosa. Mas é isso que eu queria falar com você, doutora. Qual a tratativa? Porque existem essas pessoas, como a doutora falou, que são colecionadoras, assim como existem homens que colecionam, homens ou mulheres que colecionam figurinhas de futebol. Pronto, sim. Existe colecionador de bebê reborn. Sim. Como tratar essas duas vertentes, do falso, do real? Você falou da patologia, procurar ajuda médica, mas como a sociedade em si deve lidar com essas pessoas, ao encontrar essas pessoas? Sim, é importante que haja sempre o respeito ao próximo, né? Isso é um ponto. Então, assim, a violência, ela nunca é justificada. Independente se a pessoa esteja com um bebê reborn, se a pessoa esteja arrastando um carrinho, com uma bola na mão, independente do que aconteça. A violência, ela não é justificável, seja ela física, seja ela verbal ou psicológica. Né? Então, é importante que a gente não leve isso para as ruas como uma forma de protesto, como uma agressão, né? Física ou psicológica. Né? Importante que a gente compreenda que essa potencialização que as redes sociais causam, nem sempre elas são reais e nem sempre elas são verdadeiras. Porque a gente sabe que a internet, digamos assim, ela é praticamente uma terra sem lei, né? Na maioria dos casos. Então, as pessoas, quando elas veem que existe um movimento acontecendo, muitas vezes as pessoas querem se aproveitar das situações, das oportunidades. Muitas pessoas gravam vídeos mentirosos para viralizar, para potencializar, para causar mesmo, de fato, um caos. Aproveitar a onda do tema, né? Exatamente. E aproveitar para ganhar like. Para ganhar like e para crescer em cima disso. Quem garante que esses vídeos, que todos os vídeos que surgiram aí são reais? Né? Existem sim canais sérios que divulgaram algumas situações, mas existe muita coisa que surgiu e que não tem absolutamente fundamento algum. Então a gente precisa ficar muito atento. Eu acho que hoje a gente vive muito em função do que a rede social dita.
do que a internet dita para a gente. Então, se acontece um movimento no Instagram, logo todas as pessoas passam a viver em função daquele movimento, a distribuir informações, né, a disseminar muitas vezes informações falsas. E a gente precisa ter muito cuidado. Gente, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque quantas informações falsas já não foram colocadas no ar e que prejudicaram a vida de muitas pessoas. Verdade. Né? E a doutora está falando com propriedade. Antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, eu estava conversando já exatamente sobre esse tipo de violência. Foi noticiado também no G1 e em outros canais também de jornalismo, que um rapaz de 36 anos foi abordar uma mulher numa fila, sim, perguntando... Primeiro ele chegou todo solícito. Ah, que bebê realista, pensando que era um bebê reborn. Sim. Que bebê realista e tudo e tal. Mas, na verdade, ele estava incomodado que ela estava na fila com uma criança. E realmente era uma criança de 6 meses. Sim. Ele não acreditou que era, porque a criança estava dormindo, estava paradinha. Sim. E deu um tapa na criança. Inchou o lado da criança e esse rapaz de 36 anos foi preso. Então, como a sociedade está recebendo esse tipo de informação e está reagindo a ela. Então, é muito sério, gente, essa questão de você tem que ir além daquela informação curta. Sim, tem que pesquisar, tem que ir atrás de fontes seguras, para você não internalizar e também expandir uma reação, né, expor uma reação dessa forma. Violenta. Né? A gente precisa aprender a questionar mais e não acreditar em tudo que a gente vê. Nem tudo que a gente vê, nem tudo que é colocado na internet é real, é de verdade. Né? A internet é um lugar onde existem muitos recortes. Ali, recortes de vidas perfeitas, de relacionamentos perfeitos, de mentiras, né, de fake news, de coisas que são irreais, violentas, maldosas. Então, a internet é uma terra, digamos que livre, na maioria das vezes. A gente sabe que sem lei, onde as pessoas vão lá, comentam o que querem, do jeito que querem, né, da maneira que querem, sem muitas vezes se preocupar com o que o outro vai pensar, vai sentir. E nós temos tido um grande impacto na saúde mental por conta das redes sociais. É verdade. O comentário, muitas vezes maldoso, né? A pessoa está ali a comparação. A comparação também, exatamente. Doutora, deixa eu fazer outra pergunta. Claro. O que fazer quando se deparar com uma pessoa exatamente dessa patologia que a doutora citou, que troca a realidade pelo imaginário, que trata realmente uma criança, o bebê reborn, como se fosse uma criança? Como a sociedade deve reagir ao deparar-se com isso? Tanto no social, como também no profissional, como no caso dessa mulher que foi tentar um benefício. Sim, eu acho que precisa existir, em primeiro lugar, muito acolhimento, porque quando a pessoa chega a esse ponto, significa que muita coisa ali não está bem, né? Algo não está bem, coisas boas, de fato, não estão acontecendo de forma psicológica com essa pessoa. Então, é importante que a gente tenha empatia, que a gente acolha essa pessoa, né? Que a gente entenda, tente ao máximo entender, ter flexibilidade, né, e olhar para o outro com respeito, principalmente. E aí, nesse caso, é importante que a família também esteja presente nessa condição e acompanhamento psicológico, familiar. E em alguns casos, assim, quando existem esses sintomas, é importante a ajuda psiquiátrica. Então, é necessário que a sociedade olhe para isso, no caso extremo de transtorno, de dissociação, né, de uma patologia, como algo realmente que precisa de cuidado, que precisa de tratamento. Né? Como é que a gente olha para uma pessoa que tem uma deficiência física? Né? Muitas vezes a gente olha com acolhimento, a gente ajuda, a gente... Muitas das vezes, eu vou até me colocar aqui, meia culpa. A gente trata as pessoas com deficiência psicológica, vamos dizer assim, com algum transtorno psicológico, a gente não lida como se fosse uma deficiência em si, porque a gente é visual, não está vendo. A gente não está vendo, a gente falta empatia nesse caso. Não está tocando, mas são doenças reais.
não são mostradas em exames de imagem ou exames de sangue, mas elas podem ser vistas através dos comportamentos, percebidas através dos comportamentos. E doenças psicológicas, né, questões emocionais psicológicas, são tão reais e importantes como questões físicas. E a gente hoje não separa mais corpo e mente. O que acontece na nossa mente, o nosso corpo ele responde. E a gente precisa abrir a cabeça, né? Nós estamos em 2025 e a gente precisa entender que qualquer pessoa, seja ele branco, preto, rico, pobre, grande, pequeno, qualquer pessoa está sujeito a passar por um transtorno psicológico. Se não for com essa questão de bebê reborn, pode ser com depressão, pode ser com ansiedade, pode ser com outros transtornos que existem, não é? Mas ninguém está imune a passar por uma questão de saúde mental ou de um transtorno psicológico, principalmente no mundo em que a gente vive hoje, né? Um mundo de comparação, um mundo, né, muito capitalista, um mundo onde as pessoas estão o tempo todo achando que estão atrasadas, né? Então, a cada dia que passa, essa questão da saúde mental ela precisa ser mais desmistificada, falada, flexibilizada e, acima de tudo, olhada com respeito. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta sobre alguns profissionais que fazem esse trabalho de fabricação dos bebês reborns. Eu pesquisei bastante. Existem profissionais... São as cegonhas, né? Que as cegonhas, ou as cegonhas. Até essa nomenclatura, as cegonhas, que remete àquela história da cegonha trazendo a criança. Essas pessoas que fabricam, e além da fabricação, tentam reproduzir, né? Eu estava pesquisando, vi que uma dessas cegonhas reproduzia como se fosse um parto, colocava como se fosse no seu termo técnico, médico, mas como se fosse ali um parto real da criança. Eu cheguei a ver também. Viu? Acho isso. Será que isso também não colabora para que as pessoas comecem a sair desse real e ir para o imaginário? Sim. Eu acredito que esse comércio também que existe, claro que existe a arte, sim, aquilo que é lúdico, mas existe também a questão da comercialização. A gente sabe que esses bebês, eles não são baratos, né? Inclusive são bastante caros. Chega até 10 mil reais. Um bebê. Então, a forma como eu ofereço também, né, essa arte, ela pode sim gerar gatilhos e impactar na forma como a pessoa lida com essa situação. É verdade. Eu não descarto, óbvio que não descarto, a questão desse movimento todo, né, de como o bebê é feito em si, dessa questão desse parto, dessa coisa levando para o real, acaba, né, de certa forma, contradizendo ali, quebrando, separando o que é o real do imaginário. Que a partir do momento em que a gente vê um bebê daquele ali, quase que real, né, naquela situação, quase nascendo, então isso gera muito impacto emocional em pessoas que estão já fragilizadas, né, que já estão passando por uma questão emocional de um luto, de uma perda, de uma infertilidade, um desejo ardente, um sonho de ser mãe. Então isso pode gerar um impacto psicológico grave, grande e sério. Os nossos deputados e senadores já estão se mobilizando na questão de pessoas como desse exemplo da Bahia que eu dei, que solicitam ou auxílios ou verbas, usando o bebê reborn como uma forma de reivindicar aquele auxílio. E estão proibindo, né? De uma maneira bem seca, que eles são pagos e trabalham ali para fazer uma lei. Né? Mas a doutora concorda comigo que a parte também social tinha que ter aí junto? Como é que a psicologia hoje também já deu um parecer sobre isso? Como é que ela está tratando a psicologia? Assim, nós temos várias discussões sobre essa questão, né? Nós não temos assim especificamente dizendo,
Não temos um diagnóstico fechado ou algo realmente pronto com relação a isso, com relação a estudos relacionados a isso. Existem alguns pontos que, como eu já falei aqui, questão de dissociação, né, e por aí vai. Mas assim, acho que a gente precisa olhar para isso com muita responsabilidade, né? E a questão social, sempre que surge algo desse tipo, é importante sim que o social, que a política, né, entrem nisso. Mas o que eu percebo é que quando é algo relacionado a transtorno mental, a saúde mental, nós temos uma barreira. Né? Nós temos ainda muitas barreiras. Eu acho que essa questão da saúde mental, ela ainda não é vista, ainda não é olhada como deveria. Né? Ainda existe muita negligência nesse sentido. São pessoas loucas, malucas, que precisam de tratamento e fica por isso mesmo, na base do julgamento. E o que a gente tem percebido é que tem crescido ainda mais, ou as pessoas estão se preocupando cada vez mais com a sua saúde mental e tudo, ao mesmo passo que existe esse preconceito, parece que é interminável, inquebrável, né, na sociedade. Não vou com um psicólogo, um psiquiatra, é coisa de maluco. Essas coisas ainda existem, mas isso é porque é cultural, vem de anos, né, na nossa sociedade. Então, para a gente ir quebrando esses paradigmas, desmistificando, né, são muitas camadas, são muitas barreiras que a gente precisa enfrentar. Entram questões religiosas, sociais, econômicas, espirituais. E por aí vai, as pessoas ainda têm essa imagem, essa sensação, essa opinião de que questões emocionais, a saúde mental está ligada ao espiritual, né? Que é falta de Deus, que é falta de fé, né? Que essas pessoas estão possuídas por algum espírito. Existe, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? Questões emocionais, psicológicas são tão importantes quanto físicas, e nós precisamos tratar com a mesma responsabilidade e seriedade. Nós estamos estamos caminhando para o final de mais uma ANC Entrevista. Aqui no Destaque ANC você vai estar, você pode olhar de novo o nosso conteúdo na nossa rádio, a rádio que vai disponibilizar esse conteúdo para todo o Ceará, através de web rádios, rádios parceiras via antena, cobrindo todas as regiões do Ceará. No nosso destaque também vai estar no Spotify. No Spotify você também pode estar acessando, seguindo a gente lá no Spotify, e essa nossa entrevista estará lá disponível. Considerações finais sobre esse tema que, se a gente deixasse, ia fluir. Ia fluir aqui por horas, né? Mas eu acho importante a gente, em primeiro lugar, saber separar o que é um hobby, o que é uma coleção, o que é um processo terapêutico de algo patológico. Nem tudo aquilo que a gente vê é de verdade, é real. Então a gente precisa olhar para o outro com mais cuidado e com mais empatia. Não é porque uma pessoa tem um bebê reborn que ela tem um transtorno mental. Atentem a isso. Nem tudo aquilo que parece ser é. Não acredite em tudo que você ouve na internet. Aprenda a separar o que é verdade e o que pode ser uma fake news. Então, as notícias na internet, elas tendem a tomar muitas vezes uma proporção maior do que deveriam. Então, com relação às questões, existem sim questões que podem sim ser patológicas, mas nem tudo é patológico. E quando existe a questão patológica, se é você, se é alguém da sua família, é importante buscar ajuda psicológica, apoio familiar. E se você identifica alguém com esses sintomas psiquiátricos, é importante também buscar uma ajuda, um auxílio de um psiquiatra, para que haja ali também a questão do envolvimento da medicação dentro desse processo. E o acolhimento, e a empatia, e o respeito ao próximo sempre são necessários e muito bem-vindos. Ok, conversei aqui com a doutora Gardênia Rocha, um papo super bacana que eu tenho certeza que vai repercutir muito. Afinal, se acontece aqui no Ceará e se é destaque aqui no Ceará, como a doutora, vira notícia aqui.